E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da obra. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, define a nossa era e o jeito como a gente se enxerga. Como é que as redes sociais estão, de fato, moldando a nossa identidade. Se esse tipo de análise te interessa, fica com a gente até o final e já aproveita para curtir e compartilhar, beleza? A gente vive conectado, o tempo todo, né? E talvez, sem nem perceber direito, a gente também vive sob observação. São os likes, os comentários, as visualizações. Cada gesto que a gente faz no mundo digital é um reflexo. E cada um desses reflexos levanta aquela pergunta fundamental. Quem somos nós de verdade quando tem sempre alguém olhando? Então, bora mergulhar nisso? Para começar, vamos falar sobre o que a gente pode chamar de a vitrine permanente. As redes sociais, elas nasceram para conectar pessoas, mas, muito rápido, elas se transformaram em vitrines, onde a nossa vida vira uma espécie de palco digital. Pensa assim, ó. A nossa vida social sempre foi meio que um teatro, né? Tem o palco, onde a gente apresenta uma versão de nós mesmos, e tem os bastidores, onde a realidade acontece sem filtro. O que as redes sociais fizeram foi basicamente implodir a parede entre esses dois lugares. Agora o palco funciona 24 horas por dia e os bastidores, bom, eles quase desapareceram. E aí que tá o ponto-chave. Cada postagem, cada story, cada foto, tudo isso se tornou uma performance. É um ato de editar quem a gente é, de escolher o melhor ângulo e cortar fora tudo aquilo que não se encaixa na imagem que a gente quer projetar. Só que, quanto mais a gente performa, maior o risco de a gente se distanciar de quem a gente é de verdade, lá dentro. Bom, essa performance toda tem consequências, claro. E é isso que a gente vai ver agora na nossa segunda parte. O valor do olhar. É aqui que a coisa fica séria, quando a validação que vem de fora acaba virando a nossa própria realidade. Olha, tem um filósofo, Jean-Paul Sartre, que disse uma coisa que se encaixa perfeitamente aqui. O olhar do outro é o que nos transforma em objeto. Pensa bem, nas redes sociais, esse olhar do outro não descansa. Ele está lá o tempo todo nos observando. E a gente acaba vivendo sob essa lente, esperando por um reconhecimento que parece nunca ser suficiente. E essa busca por aprovação se transforma em números, em métricas. As curtidas são aquele tapinha nas costas instantâneo, uma aprovação imediata. Os seguidores medem o quão relevante ou influente você parece ser. E os comentários? Os comentários mostram que você está causando algum tipo de impacto. O nosso valor, que antes era uma coisa interna, de repente passa a ser medido por um placar externo. Mas tem uma força invisível por trás disso tudo, moldando o que a gente vê e quem a gente se torna online. E é sobre isso que a gente vai falar agora, em O Espelho Invisível. Estamos falando do algoritmo, que, acredite, não é uma janela neutra para o mundo. A melhor maneira de pensar no algoritmo é como se fosse um espelho de parque de diversões, sabe? Aquele espelho curvado que distorce a imagem. Ele não mostra o mundo como ele é. Ele reflete de volta uma versão da gente mesmo, com os nossos interesses, os nossos medos, as nossas paixões, só que de um jeito repetido e muito, muito amplificado. E o jeito que ele faz isso é genial e um pouco assustador. Funciona em 4 passos. Primeiro, ele observa tudo. Nossos cliques, quanto tempo a gente passa em cada post, as nossas reações. Depois, ele reflete de volta o que ele acha que a gente quer ver. O passo seguinte é amplificar isso, criando bolhas que reforçam o que a gente já acredita. E o objetivo final é engajar, manter a gente ali, preso nesse ecossistema feito sob medida. Só que viver nesse palco o tempo todo, sendo refletido por esse espelho curvado, isso tem um custo emocional bem alto. É o que a gente vai ver agora, a fadiga da autenticidade e o grande paradoxo de estar sempre online. Pensa bem, a gente não é uma pessoa só nas redes, né? A gente é várias pessoas diferentes. Tem o nosso eu super profissional lá do LinkedIn, o eu divertido das viagens e dos amigos no Instagram, o eu indignado que opina sobre tudo no X e talvez o eu mais íntimo, mais real, lá nas conversas do WhatsApp. Nossa identidade fica toda fatiada. E essa ginástica de ficar trocando de máscara o tempo todo cansa e muito. Esse cansaço tem nome: fadiga da autenticidade. É aquela exaustão que vem da pressão de ter que apresentar o tempo inteiro uma versão otimizada de si, uma versão editada e, claro, aprovada pelos outros. A espontaneidade vai embora e fica um buraco entre o que a gente sente e o que a gente mostra. E o mais maluco disso tudo é um paradoxo que uma pesquisadora chamada Sherry Turkle definiu como solidão conectada. A gente está sempre online, mas quase nunca realmente presente.
A gente está cercado de vozes, de notificações, de gente, mas no fundo a gente se sente sozinho, cada vez mais distante da nossa própria voz. Ok, o cenário parece meio sombrio, né? Mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? É isso que a nossa última parte vai tentar responder. Ser, não apenas aparecer. Ou seja, como é que a gente recupera quem a gente é de verdade, para além da tela? Acho que tudo se resume a uma pergunta talvez a mais importante de todas. Quem somos nós quando o celular está com a tela virada para baixo? Quando ninguém está olhando, curtindo ou comentando? Hoje em dia, se desconectar não é só um luxo, é quase um ato de resistência. É um jeito de lembrar que o nosso eu digital é só um pedaço da gente e não a gente por inteiro. Então, sim, as redes sociais mexem com a nossa identidade, elas tensionam, elas distorcem, elas multiplicam, mas a caneta para escrever a nossa história, para definir quem a gente é, essa caneta ainda está na nossa mão. E talvez a tarefa mais humana e mais urgente do nosso tempo seja exatamente esta: lembrar de ser e não só de aparecer. É isso, pessoal. Esse foi o nosso resumo da obra de hoje. Um convite para a gente olhar um pouquinho menos para o reflexo na tela e um pouco mais para a vida que acontece aqui fora. Se essa reflexão fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like, comentar o que achou, compartilhar com alguém e, claro, seguir a gente para mais conteúdos. Lembre-se sempre, a vida real ainda é aquilo que não cabe em nenhum feed. Até a próxima!